Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de Geografia. Vamos estar trabalhando a apostila 4, capítulo 9, que tem como tema central Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Nós vamos estar trabalhando a chamada Europa Oriental ou Leste Europeu, é dominada pelos países que formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dissolvida em dezembro de 1991. O desmonte dessa superpotência levou à formação de diversos países independentes, sendo que a maioria deles acabou se juntando e formando a Comunidade dos Estados Independentes. É um fórum de coordenação política e econômica composto hoje por 10 das 15 ex-repúblicas soviéticas e que tem a Federação Russa como membro principal. Ok, tudo bem, eu acho que está fácil o conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho da Comunidade dos Estados Independentes em si. Então, a Comunidade dos Estados Independentes, fundada em 8 de dezembro de 1991, portanto o início da nova ordem mundial, a partir da assinatura do Acordo de Minsk. Minsk é uma cidade, capital de Belarus, uma das integrantes da CEI. Essa organização internacional de cooperação agrupou algumas ex-repúblicas da União Soviética, com realidades políticas, econômicas e sociais muito próximas. É importante nós termos claro que, inicialmente, a Comunidade dos Estados Independentes era formada por 12 das 15 repúblicas. Nós tivemos no ano de 2009 a retirada da Geórgia, por divergências com a Rússia, e 2014 nós tivemos a retirada da Ucrânia, também por divergências com a Rússia, que por sinal é o principal membro e que coordena de grande parte as ações dentro da Comunidade dos Estados Independentes. A Rússia é o país mais importante, a potência econômica da CEI. A Rússia, com mais ou menos 17 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país do mundo, com a população de aproximadamente 142 habitantes. Então, somado as terras da CEI, que compõem basicamente 21 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia compõe quase que 80% desse bloco econômico. Nós temos aqui o mapa da CEI, com todos os seus componentes. Vocês podem perceber o tamanho do território da Rússia. Nós temos uma das características importantes desse bloco, sendo um mosaico de nacionalidades e etnias diferentes. Imagine como foi difícil os governos da União Soviética manter todas essas ex-repúblicas juntas, com todas essas diferenças. Então, as dificuldades e problemas como contenciosos de todos os tipos, tendências separatistas, religiões diferentes, conflitos étnicos, religiosos, culturais, fronteiriços, inter e internacionais, são constantes nessa região. Imagine quanto todas essas repúblicas eram juntas.
A União, no entanto, ela foi precariamente preservada com a manutenção de facilidades comerciais, ou seja, uma república, tá, estava muito relacionada com a outra, numa seção forte de dependência. O rublo, o difundido dinheiro soviético como moeda supranacional para o comércio regional. Então, eles instituíram uma moeda única para esse bloco econômico. Nós temos aqui o mapa da Rússia, território grandioso, com 89 repúblicas. Capital, a Praça Vermelha de Moscou, uma linda, maravilhosa, um dos cartões postais do mundo. Aí nós temos formações vegetais da Rússia. Então nós vamos fazer um pouco de paisagem climatobotânica da Rússia. Então vocês vão perceber que no extremo norte da Rússia nós vamos ter a tundra como vegetação. A tundra é a vegetação num clima bem polar, clima muito próximo ao Oceano Glacial Ártico, um clima polar. A temperatura nessa região ela é de mais ou menos menos 30 graus. Na região da Sibéria pode chegar e já chegou a menos 89 graus. Nós temos nas regiões com maior altitude a vegetação de altitude. Em grande parte do território nós temos a floresta boreal, também chamada de taiga, ou conhecida como floresta de conífera, por ter formato de cone. Essa floresta aqui predomina dentro do território da Rússia. Consequentemente, eu tenho clima temperado continental, com as estações bem definidas. Logo abaixo eu tenho a floresta temperada, a chamada floresta caducifólia, onde as folhas caem no outono e voltam a florescer somente na primavera. Eu tenho entre uma vegetação de transição, que são os estepes, e mais, né, na parte sudoeste da Rússia tem a vegetação mediterrânea. Então vocês vão perceber que nós temos um mosaico, né, de vegetações e climas diferentes dentro dessa região. Federação Russa, dentro de um aspecto geopolítico. Então é formada por 89 regiões. Como disse anteriormente, é o país mais extenso do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela tem umas planícies, né, inóspitas da Sibéria, ou seja, uma pouca população, mesmo porque é uma região extremamente fria, polar. Na porção asiática, concentração de ricas reservas de minério. Então nós temos muito ferro, muito manganês, muita bauxita nessa região, que vai dar ênfase às indústrias de base nessa região. Eles colocam aqui que desde o fim da Guerra Fria, no início da década de 90, período da nova ordem mundial, a Federação Russa procura redefinir seu papel no cenário mundial. Mesmo porque a Rússia também está num processo de transição, né, saindo do socialismo e tentando adentrar no capitalismo. Então tem que solucionar uma série de problemas internos, né, decorrente dessa transição, né, de um comunismo que eles dizem, né, ou seja, no socialismo. Quando eu falo comunismo, um sistema comum para todos, né, para o livre mercado do capitalismo.
Dentro desse processo de transição, eles tiveram aumento da criminalidade, desemprego, queda da qualidade do serviço, consequentemente da queda da qualidade de vida, desigualdade social, baixo padrão da população. Além de tudo isso, tá, eles enfrentam diversos movimentos nacionalistas, ou seja, eles querem se separar por divergências étnicas e divergências religiosas. Então nós temos dois casos bem específicos, né? O caso da região da Chechênia e o caso da região do Daguestão, que são repúblicas soviéticas, porém com uma população muçulmana. Então, eles querem o quê? Eles querem se separar da Rússia e se tornar países independentes. Tá, mas qual é a questão dos russos dentro deste conflito? Os russos, eles não vão aceitar jamais a separação dessas repúblicas. Por quê? São repúblicas importantes, porque dentro dessas repúblicas tem muito petróleo, e além de ter muito petróleo, tem oleodutos, ou seja, tem um processo de canalização que leva petróleo para outras regiões. Então, é uma situação que não tem muito argumento, né? Os chechenos, eles são considerados terroristas, né, por promoverem atentados dentro de território russo. Nós tivemos duas eras, né, dentro da Rússia em momentos diferentes. Então nós tivemos o Boris Yeltsin, na década de 1990, e nós temos, até os dias de hoje, a partir da década de 2000, a era de Vladimir Putin. Dois grandes estadistas russos, né? Claro que tem os prós e tem os contras, né? São seres muito odiados no mundo, em contrapartida com processos de poder duradouro. Então, Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia pós-Guerra Fria. Ele é acusado até hoje de tentar dar um golpe dentro desse processo. Ele fez o processo e faz o processo de uma economia socialista, economia estatal planificada para uma economia de mercado. Então ele está fazendo esse processo, já fazia esse processo de transição do socialismo para o capitalismo. No plano externo, assinou tratados, né, de controle de armamento com os Estados Unidos, ou seja, ele já se aproximou, né, com os Estados Unidos, estabelecendo programas de cooperação militar com a OTAN. Então isso mostra, né, que Boris Yeltsin já começou, a partir da nova ordem mundial, a fazer um processo de transição de acordos com os Estados Unidos. A era Putin, Vladimir Putin. Esse cara ele entrou no poder, né? Muitos dizem de uma forma totalmente inadequada. Dizem que ele elimina os seus concorrentes. Isso é dito não só pela comunidade dos países capitalistas, como no próprio meio da Europa Oriental, inclusive com casos de envenenamento, né? Ele é caracterizado pela formação de um governo autocrata, ou seja, ele manda, ele é quase um ditador,
ele dissolve poder executivo, desculpem, o poder legislativo, o poder judiciário, ele fecha canais de televisão, fecha jornais, ou seja, ele mexe com a imprensa, ele é repressor, ele forte processo de repressão contra a oposição, contra movimentos sociais. Como eu disse anteriormente, ele é acusado de envenenar opositores. Economicamente, tá? É muito forte a intervenção do Estado, né? Com a volta do controle da estatal, principalmente empresas de petróleo. No plano externo, ele herda condições da ex-União Soviética, é aliado forte da China, ele é contra a política dos Estados Unidos e ele tende a tentar conseguir algumas regiões, né, que pertencem a países da região da Europa Oriental. Por exemplo, região da Crimeia, na Ucrânia, região da Ossétia do Sul, onde tem uma população de origem russa, porém habitando uma parte da Ucrânia, habitando uma parte da Geórgia, né? Isso fez com que esses dois países abandonassem a comunidade dos estados independentes. Aqui nós temos a Ucrânia. A Ucrânia é o segundo país mais importante da região da ex-União Soviética. É um país que saiu da comunidade dos Estados Independentes no ano de 2014. Volto a frisar, né, por ingerência da Rússia na região, a chamada região da Crimeia, que tem uma população de origem russa e no qual a Rússia queria anexar ao seu território. Tá? É importante nós estarmos ressaltando isso. Então, o que aparece aí? A Ucrânia como um país dividido, né, na porção ocidental, oeste, centro, a maioria fala ucraniano, na porção oriental, né, uma parte da população, uma forte ligação russa. Isso faz uma diferença enorme. Tanto que a Ucrânia ela se afastou da comunidade dos Estados Independentes e se aproximou da União Europeia. É um país extremamente rico, né, com uma região de planície com terras férteis, que produz produz cereais, tem dentro do seu território, né, uma grande quantidade de recursos naturais. Então, é uma região importante, rica, tá? E tem muito a oferecer dentro do leste europeu. Por isso, a aproximação com a União Europeia. Aqui nós temos a chamada Ásia Central, né? É um mosaico, uma grande quantidade de povos diferentes, muito petróleo, e eles chamam de Rota do Ópio. Ópio é a matéria-prima para drogas, né? Então, quando eu falo da Ásia Central, eu vou estar falando de países como Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão. Então, são todos esses países com ão. Tá? É uma região montanhosa, é uma região de terras áridas e semiáridas, né? Como diz,
um mosaico de povos, povos de origem persa, povos de origem turca, povos de religião muçulmana. Então existia uma diversidade, uma região com grandes reservas de petróleo, gás natural, tá? Estratégia, ou uma região estratégica para malha de óleos e gasodutos, canalização para o trânsito de petróleo e gás natural, grande parte desse petróleo indo para regiões da Europa, né? Quando eles falam da rota do ópio, rota da seda, né? O ópio, né? Ele é matéria-prima para a papoula, que é utilizada em drogas como a heroína, que dissemina pelo mundo, Europa. Então é uma região muito vigiada, né? Muito observada num plano geral, num plano geopolítico. Grande parte das drogas surgem a partir dessa rota do ópio. Volto a frisar, matéria-prima para a confecção da heroína, uma droga monstruosa no mundo. Aí aparecem os dois problemas da região, né? Chernobyl, uma grande usina nuclear, né, que explodiu no ano de 1986. Essa usina nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, tá? Na época fazia parte, ou seja, a Ucrânia era uma das repúblicas da União Soviética, lançou na atmosfera uma quantidade muito grande de material radioativo. Só para vocês terem ideia, afetou mais de 135 mil habitantes nessa região. Imagine o solo com material radioativo, o ar com material radioativo. Outro grande problema dessa região é o Mar de Aral. Mar de Aral, localizado entre o Uzbequistão e Cazaquistão, no período da Guerra Fria, o que a União Soviética fazia? Esses dois países eram repúblicas da União Soviética. Eles desviavam o curso do rio para levar água no processo de irrigação para a produção do algodão. Então ele desviava o curso do rio, as águas não chegavam até o Mar de Aral. Foi criando o quê? Foi criando um grande deserto nesse mar. A água foi sumindo, a água foi acabando. Progressivamente, a fauna e a flora foi entrando num processo de extinção. Tá? Ficou um processo forte do quê? De salinidade, uma região de vale, que causou um grande impacto socioeconômico nessa região. Tá? Hoje é um grande mar vazio, composto por um processo de salinidade e navios abandonados. O que acontece de diferente nessa região? Hoje já acontece a formação de um novo bloco econômico, a União Econômica Euroasiática. Foi criado no ano de 2014, começou a vigorar no ano de 2015. Tá? É formado basicamente por países como Rússia, Belarus, Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão e Armênia. É uma área de livre circulação,
de serviços, mercadoria, capital, mão de obra, tarifa comum entre eles. É uma área de segurança coletiva. Quem foi o grande mentor desse novo bloco econômico? A Rússia. Dentro de um contexto de projeto geopolítico de manter essas ex-repúblicas soviéticas sob influência sua. E os outros países, eles precisam do quê? De parceiro comercial para que eles possam ter segurança nessa região. Então eles uniram o útil ao agradável. Espero que vocês tenham um bom dia e até a próxima aula.